Bom, pessoal, estamos aí para mais um vídeo sobre regras de L'Hopital. Vocês vão gostar disso aí na hora de calcular limite, facilita bastante. Então, assim, essa proposição aí tá no livro, tá? Eu colei de lá. E ela tá de uma forma assim meio confusa, mas resumindo, o que está se dizendo é o seguinte, que se eu tiver o limite, né? Aqui, ó, se eu tiver o limite de uma função sobre a outra, né? E o limite da de cima e da de baixo for zero, isso no primeiro i aqui, for zero, então eu posso derivar, tá? E esse limite vai ser igual a esse limite aqui da derivada, se ele existir. Então, eu derivo a função f, derivo a função g embaixo, e se com isso eu conseguir encontrar um limite, esse vai ser o limite, o valor do limite original, tá? Então, essa é uma regra boa para quando a gente encontra indeterminações do tipo zero sobre zero e também infinito sobre infinito. Vale para outras também, tipo zero vezes infinito, ou então 1 elevado a infinito, que também é outra indeterminação, né? Mas nesses dois casos aqui, a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica na expressão do limite para conseguir transformar em uma dessas duas aqui indeterminações, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vocês têm vários exemplos lá no livro, né, na seção que fala sobre regras de L'Hopital, que é uma das aplicações da derivada, e os exemplos que estão lá eu não vou resolver com vocês, né? Porque eles já estão lá resolvidos no livro, muito bem explicados. Então, eu resolvi aqui trazer como exemplo alguns itens, né, do exercício, da seção de exercícios 5.14. Né? Então, eu vou resolver esses 5 exercícios aí, tá bem? Vamos começar, vamos começar aqui pelo primeiro. Vamos fazer uma separação aqui. Vou pegar aqui o número 5, tá? Então, esse aí é o limite, quando x tende a 3, de 6 menos 2x mais 3x ao quadrado menos x ao cubo. Isso tudo sobre x à quarta menos 3x ao cubo menos x mais 3. Bom, então, quando a gente substitui o x por 3, você vai ver que isso vai rolar uma indeterminação, né, do tipo 0 sobre 0. Né? Isso é uma indeterminação, não tem como resolver. Então, aplicando a regra de L'Hopital, né, então vamos colocar aqui, aplicando a regra de L'Hopital, escreve-se L'Hospital, mas se fala L'Hopital. Né? Então, aplicando essa regra, esse limite vai ficar limite quando x tende a 3. Então, eu vou derivar a função de cima. Derivada de 6 é 0, menos 2x dá menos 2, 3x ao quadrado fica mais 6x, e menos x ao cubo fica menos 3x ao quadrado. Isso tudo dividido por, derivando embaixo, 4x ao cubo menos 9x ao quadrado menos 1, tá? Então, quando eu substituo isso daí por 3, isso fica menos 2 mais 6 vezes 3, menos 3 vezes 3 ao quadrado, dividido por 4 vezes 3 ao cubo, menos 9 vezes 3 ao quadrado, menos 1. Aí, eu já fiz a conta antes, para gastar menos tempo de vídeo, isso vai dar menos 11 sobre 26. Tá? Esse é o resultado do limite. Esse limite aí, a gente resolvia lá antes da suspensão das aulas, não sei se vocês estão lembrados, a gente resolvia assim, se quando eu substituir por 3, esse polinômio deu zero, significa que ele era uma raiz, tá? Então, eu tinha que fazer o quê? Dividir o polinômio, né? Aplicar até a Brillo-Ruffini, ou fazer a divisão polinomial, dividir pelo fator x menos 3 em cima, x menos 3 embaixo, daí a gente ia cortar,
esse fator que estava se anulando e calculava o limite do restante que ficasse ali. Então, a gente fazia dessa forma, né? Pode-se continuar fazendo, mas a regra de L'Hopital facilita bastante a nossa vida nesse caso aí. Vamos fazer agora o número 13. É o limite, quando x tende a zero, de x sobre e elevado a x menos cosseno de x. Nesse caso também vai dar zero em cima, embaixo zero também, né? Porque e elevado a zero dá 1, cosseno de zero é 1, 1 menos 1 deu zero, então zero sobre zero, tá? Bem, de novo eu vou aplicar L'Hopital, vou colocar aqui assim, por L'Hopital, ó, eu vou ficar com, vamos lá, limite, ó, olha como fica fácil. Derivada de x é 1, derivada de e elevado a x é a própria, menos derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, fica mais seno de x. Então, quando x tende a zero, esse seno aqui também se aproxima de zero e o e elevado a x se aproxima de 1 e esse limite fica 1, tá? Então, bem mais simples. Aqui, talvez, eu não sei se daria para resolver multiplicando em cima e embaixo por e elevado a x mais cosseno de x, né? Para aparecer o cosseno ao quadrado de x e, de repente, tentar substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Enfim, por L'Hopital ficou bem mais simples. Vamos fazer agora o número 12. Ah, esse é interessante. Número 12. Limite, quando x tende a infinito, de x elevado a 99 sobre e elevado a x. Bom, aí quando x tende a infinito, o numerador vai para mais infinito ainda, né? Imagina um infinito elevado a 99. Né? E o de baixo também vai para infinito, uma vez que a minha função exponencial ela é crescente, né? Essa função é elevada a x. Então, isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Então, por L'Hopital, né? A gente vai resolver derivando em cima, derivando embaixo. Então, eu vou ficar com o limite, quando x tende a infinito, diz 99x elevado a 98 sobre e elevado a x. A derivada de e elevado a x é ela mesma, né? Bem, continua infinito sobre infinito, né? Continua infinito sobre infinito. Então, de novo, por L'Hopital, que eu vou abreviar, tá? A gente vai ficar com limite, quando x tende a infinito, vamos derivar novamente. 99 vezes 98, x elevado a 97, sobre e elevado a x. E aí vai continuar, né? Infinito sobre infinito, que é o limite quando x tende a infinito, de 99 vezes 98 vezes 97, x elevado a 96. Vocês já perceberam que a gente vai fazer isso, né? A cada passo, né? Até isso aqui ficar assim, ó, limite quando x tende a infinito. Eu vou escrever o penúltimo e depois o último, tá? De 99 vezes 98 vezes x, aliás, vezes 2x, né? 2x elevado a 1. Aqui. Isso tudo sobre e elevado a x. Aí, no final, o último passo vai ficar limite, quando x tende a infinito, de 99 vezes 98 vezes 2 vezes 1, né? E aí eu não tenho mais o x sobre e elevado a x, tá? Aí, o que é essa coisa aqui? Isso aqui é 99 fatorial. Então, isso ficou limite, quando x tende a infinito, de 99 fatorial sobre e elevado a x. Só que 99 fatorial é uma constante, é um valor fixo.
E sendo isso aqui um valor fixo e o denominador indo para infinito, então um número fixo dividido por um número gigantesco infinito, isso se aproxima de zero, que é o nosso resultado. Tá? Ou se você quiser pensar em aplicar o L'Hopital novamente, a derivada de 99 fatorial vai ser zero, e embaixo vai continuar e elevado a x, e daí o limite vai para zero, ainda assim, tá? Então, depois disso tudo aí, deu zero, né? Mas qual o problema? Zero é um número como qualquer outro. Esse 26, eu julgo que é um dos mais difíceis, né? Então, deixa eu copiar ele para cá. Esse aqui a gente vai ter que fazer algumas jogadas algébricas, né? É o limite quando x tende a 1, de ln de x vai ser isso. Vezes ln de x menos 1. ln de x vezes ln de x menos 1. Esse é o limite, tá? Bem, então vamos lá. Se eu tentar substituir, né? Se eu tentar substituir, isso aqui vai ficar 0 vezes, porque ln, né? ln é o logaritmo na base e. ln de 1 é 0 e ln de 0 não existe. Não é que não existe, não existe, porque a função logaritmo natural, ela faz assim, né? Aqui passa pelo 1. Então, quando o x se aproxima de 0, isso aqui vai para menos infinito, tá? Então, vai ficar alguma coisa 0 vezes infinito, né? Menos na frente. E isso aqui também é indeterminação. Indeterminação. Tá? É aquela indeterminação que eu já tinha falado lá em cima, e a gente tinha essa aqui, ó. E a gente tinha comentado também isso, essas indeterminações, antes da suspensão das aulas. Mas, enfim, aí como é que a gente se livra dessa situação? Bom, um caminho seria a gente escrever assim, ó, limite quando x tende a 1, tá? De ln de x menos 1 sobre ln de x elevado a menos 1. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas e agora? Mudou a indeterminação? Mudou, porque olha como é que ficou. Em cima ficou 0. E embaixo, o que é o ln de x a menos 1? É 1 sobre ln de x. E se ln de x está indo para menos infinito, quando x se aproxima de... Não. Aliás, ln de x está indo para zero, né? Não é zero, é infinito. Vou apagar aqui. Eu inverti ali. ln de x menos 1 está indo para infinito, menos infinito. E o ln de x vai para zero, mas 1 sobre ele vai para infinito. Então, agora é uma indeterminação onde a gente pode aplicar o L'Hopital, né? Então, por L'Hopital, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 1, de derivada de ln de u, vamos botar lá, ln de u, a derivada é u' sobre u, lembrou? Então, vamos escrever. Isso aqui vai ficar, então, a derivada de x menos 1, que é 1, sobre x menos 1, tá? Embaixo, olha, muitos podem dizer para mim que passo menos 1 para frente, mas isso não é uma propriedade de logaritmo. Tem uma propriedade de logaritmo que é assim, ó, log de a elevado a b, né? Isso aqui é b log de a. Mas isso aqui, ó, cuidado com isso. Ficou muito coladinho. Não é a base, tá? Eu estou pensando aqui numa base qualquer. Log, base 10, né, no caso aqui. Log de a elevado a b, isso é diferente de log de a elevado a b, tá? Não é a mesma coisa. Então, cuidado com isso. Aqui eu tenho uma função elevada a menos 1. Então, como é que eu vou derivar uma função elevada a menos 1? Isso é menos 1 vezes a função a menos 2 vezes a derivada da função. Aquela formulinha mais... aquelas primeiras que a gente vê, tá? Então, isso aqui vai ficar menos ln de x
elevado a menos 2 vezes a derivada de ln de x, vou deixar aqui escrito assim, ln de x derivada, tá? Que vai dar, ó, esse 1 sobre x menos 1, eu vou escrever, vou repetir o limite aqui. Vou escrever x menos 1 elevado a menos 1, tá? Só para ficar mais simples aqui. Então, menos ln de x a menos 2, vou forçar esse menos aqui, vezes 1 sobre x. Tá? Beleza. Aí vamos lá para os algebrismos, né? A gente continua. Aqui eu não estou aplicando o L'Hopital, não. Tá? Só apliquei aqui nessa passagem. Não é infinito, é 1. Pronto. Aí isso ficou. Olha só o que eu vou fazer. O que está com expoente negativo, eu troco de posição na fração, né? Assim? Então, eu vou escrever assim, ó, menos, vai ficar para a fração toda, tá? Ó, aqui é x elevado a menos 1, não é isso? Então, vai ficar x, ln de x ao quadrado. Passei tudo para o numerador, porque estava tudo com expoente negativo. E embaixo, x menos 1. Aí, será que agora dá para a gente resolver? Vamos ver assim, ó. ln de 1 é 0. 0 vezes 1 dá 0. 0. E embaixo também deu 0. De novo, outra indeterminação. Vou aplicar L'Hopital novamente, né? Então, L'Hopital e novamente. Então, isso fica limite quando x tende a 1, tá? Boto menos, senão a gente vai esquecer. Agora, aqui é o produto de duas funções, né? A função x com a função ln de x ao quadrado. Então, eu tenho que aplicar aqui a regra do produto. Então, é x vezes a derivada de ln de x ao quadrado, que é 2 vezes ln de x elevado a 1, vezes ln de x derivada, que é 1 sobre x. Tá? Mais, agora vem a derivada de x, que é 1 vezes ln de x ao quadrado. Tá? Tudo isso dividido por derivada de x menos 1, que é 1. Bem, aí agora eu acho que já dá para a gente fazer a conta, né? Esse x aqui vai cortar com esse, porque eu estou dentro da mesma parcela. Então, isso fica limite, quando x tende a 1, de menos 2 ln de x, tá? Mais ln de x ao quadrado. Sobre 1 eu não vou escrever. Então, quando x tende a 1, né, isso aqui vai para 0, isso aqui também vai para 0, de novo deu 0. Aí aquele aluno mais esperto vai dizer assim, se a prova fosse múltipla escolha, chuta 0. Né? Então parece que está dando tudo 0. Não é via de regra, tá, minha gente? Cuidado com isso aí. Vamos botar lá a questão número 30, que é x, vou copiar para cá porque eu vou esquecer, elevado a 1 sobre 1 menos x, quando x tende a 1. Tá. Então, passando para cá, a número 30. Limite, quando x tende a 1, de x elevado a 1 sobre 1 menos x. Ficou meio agarradinho na linha. Tá? Bem, essa daí, o que vai acontecer aqui? No expoente, quando o x se aproxima de 1, o denominador se aproxima de 0. Então, o expoente está indo para infinito. Tá? Dependendo se eu pego pela direita ou pela esquerda, vai para infinito negativo ou infinito positivo. Mas não importa. O que importa é que está indo para 1 elevado a infinito, que é uma outra indeterminação. Tá? Que a gente já viu. Ok? Então, primeiro, eu tenho que fazer uma álgebra aí, né? Para tirar essa indeterminação aí desse tipo, né? Transformar em algo do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Bem, a jogada aqui é a seguinte. Eu vou chamar esse limite que eu estou querendo calcular de L.
quando x tende a 1, de x elevado a 1 sobre 1 menos x. E qual é a função que vocês conhecem que transforma, né, que desfaz uma potência? É a função logarítmica. Se eu fizer ln de a elevado a b, isso aqui é b vezes ln de a. Então, eu desfaço a minha potência, eu transformo a minha potência num produto, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar os logaritmos de ambos os lados. Então, eu vou ficar assim. ln de L, que é o limite que eu quero descobrir, vai ser o ln desse limite todo aí. Limite, vou repetir para ficar bonitinho. Tende a 1 de x elevado a 1 sobre 1 menos x. Pronto. Tá? Só que o logaritmo é uma função contínua. Então, ele estar dentro do limite ou fora do limite, a mesma coisa. Lá naquelas primeiras fórmulas de limite, quando você tinha lá limite, quando x tende a de ln de uma função, ln de f de x. O que vocês tinham lá? Vocês podiam escrever que era o ln do limite quando x tende a dessa f de x, né? Então, a gente pode fazer isso. Essas duas coisas são equivalentes. Eu posso botar tanto o ln para fora, como botar ele para dentro de volta. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, isso aqui vai ficar assim. Limite, quando x tende a 1, de ln, tá? De x elevado a 1 sobre 1 menos x. Aqui agora, certo? Aqui é essa propriedade aqui, porque esse expoente não está na função ln, e sim no argumento dela, tá certo? Né? É igual que eu mostrei aqui, tá? Eu estou com uma situação dessa aqui, eu não estou com uma situação dessa, tá bem? Então, agora eu posso escrever isso aqui assim, que é igual. E como é isso, eu vou aproveitar essa propriedade aqui. Limite, quando x tende a 1, tá? De 1 sobre 1 menos x, ln de x. Ok? Aí eu posso pôr esse ln no numerador, né? Normalmente, quando x tende a 1, de ln de x sobre 1 menos x. Aí, se eu for substituir por 1, em cima dá zero, embaixo também. Pronto. Agora, a gente tem uma indeterminação do tipo que a gente pode aplicar ao L'Hopital, tá? Então, vou aplicar aqui agora. Por L'Hopital. Repete isso aqui, porque senão depois você vai achar que o resultado que você encontrou é o resultado do limite. Não é. É o logaritmo dele. Então, ln de L, fica atento com isso aí. Vai ser o limite quando x tende a 1, esse limite aqui. Vou derivar em cima, que é 1 sobre x, e vou derivar embaixo, que ficou menos 1. Então, quando x se aproxima de 1, isso aqui dá 1. Ou seja, o ln de L é 1. Então, quem é L? É 1 não, menos 1, né? Chega 1 para lá, vou botar menos aqui. Menos 1. Então, quem é o L? É o E elevado a menos 1. Pronto. Esse é o resultado, tá? Então, eu coloquei aí uns exemplos para vocês perceberem, né? Como que a gente pode fazer, né? Manipular as expressões algebricamente para que a gente possa aplicar o L'Hopital e facilitar a vida da gente. Bem, eu vou escrever aqui, assim, aqueles exercícios que vocês podem fazer, tá? Diante do que foi apresentado aqui, né? Então, vocês podem fazer lá no exercícios 5.14, que foi de onde eu tirei esses exemplos, não me lembro a página. Mas isso também pode variar de um livro para outro, né? Deixa eu ver aqui. Na página 232. No meu livro está a página 232, na minha edição. Olha, então vocês façam, por exemplo, do 1 ao 26, exceto aqueles com funções hiperbólicas. Funções hiperbólicas.
as funções hiperbólicas são aquelas assim, seno hiperbólico de x, tá? Não seria nada muito difícil, não, mas só porque vocês não estão muito acostumados, a gente pode excluir isso aí. Óbvio que de 1 a 26 é muito, né? Então vocês façam os que vocês puderem. Mas vai assim, vai pulando, tá? Para vocês pegarem de várias dificuldades. Aí mais para frente, vocês podem fazer, por exemplo, o 28, o 29. Esses são uma dificuldade um pouquinho maior. O 35, o 32 também, acho que dá para fazer, tá? Então, assim, tenta fazer esses aqui. Depois que vocês praticarem alguns desses, tenta fazer um desses aqui. Só para exercitar mais essa questão da álgebra, né? Tá bom? E é isso. E aí, se vocês quiserem depois tirar dúvida, tiver algum que vocês não tenham conseguido fazer, manda para mim lá no chat, ou de preferência lá nas postagens da turma, porque eu respondendo lá, todo mundo vê. Então, a sua dúvida fica compartilhada com o resto da turma, tá bom? É isto. Ok, minha gente? Bom trabalho aí. Um abraço.